que eu depois vim para Portugal. Os meus pais abriram um café em Braga e em Braga eu já fazia corridas com os meus colegas, com a filha ou com os filhos do dono do talho. A gente era num centro comercial e fazíamos assim umas corridas entre nós. Eles acabavam por desistir sempre e eu ganhava sempre. Em educação física eu competia sempre com um colega, que acabou por ser meu namorado na altura, em que ele ganhava-me na velocidade e eu ganhava-lhe nas distâncias mais longas. Quero bater recordes, quero ser como a Fernanda Ribeira, mas há muito trabalho ser como elas, porque elas, apesar de diferentes, eram um modelo a seguir. Quando entrei para o Estádio Olímpico com 70 mil pessoas, desfrutei. Olhei, falei e disse, porra, eu mereço estar aqui. Ei, espetáculo, isto é espetacular. Os meus primeiros Jogos Olímpicos, vou aproveitar. Bem-vindos a mais um podcast Be Legendary, desta vez versão feminino, um podcast com a lendária Jéssica Augusto. Jéssica Augusto, bem-vinda, olá, muito obrigado por teres aceito o desafio e o convite para estares aqui connosco. O que é que eu te vou perguntar em primeiro lugar, até porque já conheço muito sobre ti, mas vou tentar me desligar dessa parte. Olha, porque às vezes, e mais uma vez, temos falado em alguns episódios agora, que muitas pessoas acabam por fazer coisas na vida dela que nunca sonharam. Tipo, alguns de nós temos aquele sonho quando éramos miúdos, eu quero ser campeão olímpico, ou eu quero ser cozinheiro, ou eu quero ser aquilo que for. E ultimamente entrevistei algumas pessoas que o que elas fazem hoje em dia, e são muito boas naquilo que fazem, que é o teu caso, mas não tinham a mínima ideia quando eram miúdos ou quando eram miúdas, que era isso que iriam fazer. Contigo, quando é que surge o atletismo, quando é que tu começas a dizer, olha, e é isto que eu quero fazer? Quando é que isso surge na tua vida? Eu venho de uma família que naturalmente fazia um desporto. Nós, em França, onde nós vivíamos, à quarta-feira tínhamos, por vício, por hábito, ir ao parque e todos praticar. Juntos? Sim, família lá. Porque à quarta-feira, acho que na altura não havia escola e tínhamos por hábito ir ao parque. E o meu pai jogava futebol com a família, com os amigos. Tenho primos que jogavam basquete, as minhas tias incentivavam-nos a fazer ténis, a jogar ténis, e o desporto vem daí, a paixão pelo desporto em si. Não tinha a paixão de correr ainda, mas lembro-me, depois já cá em Portugal... Isso, estamos a falar de uma Jéssica com quantos anos, nessa altura? Com 6, 7 aninhos, que eu depois vim para Portugal. Os meus pais abriram um café em Braga, e em Braga eu já fazia corridas com os meus colegas, com a filha ou com os filhos do dono do talho. A gente era num centro comercial e fazíamos assim umas corridas entre nós. Eles acabavam por desistir sempre e eu ganhava sempre. É sério? Ia sempre até ao fim. Lembro-me, era tipo em L, uma reta, outra reta, víamos. E nessa altura hoje tinhas... vamos fazer 5 vezes isto. E eu fazia até ao final. E era bem sucedida, ganhava-lhes, que era o que me fazia sentir bem. Entretanto, depois na escola, no ciclo, na primária eu jogava futebol, tinha a mania que era guarda-redes. Não me recordo qual era o guarda-redes que eu imitava, que eu gostava muito. Detestava saltar à corda e aqueles brinquedos de menina, aquelas brincadeiras de menina. Tu eras mais Maria Rapaz? Era, sempre fui. E então, pronto, depois quando fui para o ciclo, em educação física, a minha turma era mais rapazes do que raparigas, porque no primeiro ano, no quinto e no sexto ano, eu escolhi francês e tecnologia. Não queria francês e inglês, queria francês porque sabia que passava, e tecnologia porque era fácil e era trabalhos manuais e eu gostava mais. E em educação física eu competia sempre com um colega, que acabou por ser meu namorado na altura, em que ele ganhava-me na velocidade e eu ganhava-lhe nas distâncias mais longas. Ok. Nessa altura as distâncias mais longas eram o quê? 1000 metros? 1000 metros e corta-mato. E ele disse-me um dia, Jéssica, olha, eu vou para o Sporting Clube Braga. E eu, está bem, vou atrás de ti, porque eu não quero perder contigo.
quero treinar também para ser como tu. Como tu? A tua veia competitiva começa logo aí. Sim. Ou ainda antes, não é? Lá, quando andavas lá naquele L. Antes, porque eu também já gostava de atletismo, já via, aliás, eu vi os Jogos Olímpicos de 92. Já foi que esse? Seul? Não, Barcelona. Barcelona. Já ficou ali aquele bichinho, porque acompanhei a cerimónia de abertura, a cerimónia de encerramento, algumas provas. E já vias em específico o atletismo ou aí era os jogos como todo? Não, já vi em específico o atletismo. Não me recordo dos atletas, talvez da Fernanda Ribeiro, porque em 96 quem me fez fazer aquela direta foi a Fernanda e foi ela que me incentivou, ou que motivou a minha ida para o atletismo. Estamos a falar de uma Jéssica com quantos anos? 15. Foi aí. Depois eu fui atrás do Patrício Micael, tinha um nome estranho. Patrício Micael, que era o Patrício Micael? Era esse rapaz da minha turma. Ok. Fui atrás dele, que ele também era francês, fui atrás dele para começar a treinar. Fomos ao departamento de atletismo do Sporting Clube Braga. Foi o teu primeiro clube então? Sim, aliás, eu fui antes com o meu pai, depois de 96, e estava fechado. E depois, quando começou o ano letivo, acho que foi em novembro, faltava uma semana para eu fazer anos, e eu fui com o Patrício Micael. E é quando entras para o Braga? Sim, entretanto, no meu passado, no ano letivo anterior, tinha ganho o interescolar de 1000 metros. Que é esta medalha que temos aqui? É essa aí. Isto é uma história longa. Esta foi a tua primeira medalha então? Sim. Eu tentei ganhar outras, mas eu queria ser saltadora em comprimento. Nas mesmas provas? Sim, só que nunca ganhei nada. No salto em comprimento. E no mesmo dia, estava inscrita nos 1000 metros, fui aos 1000 metros e ganhei. E é daí que começa a tua apetência mais e o facto de lá estar, quando andavas lá naquele L e já quando eras mais nova e tudo mais, começas a ver em ti o potencial, ou também tiveste alguém que também viu em ti esse potencial? Como é que foi? Eu sabia que tinha jeito. Eu sentia que era aquilo que eu tinha jeito, se quisesse, se fosse para o atletismo, que ia ter vocação para aquilo, que ia ter... O que é que te dava essa certeza? Quando dizes eu sabia, o que é que te dava essa certeza? Era o quê? Era a forma como te sentias? Porque eu destacava-me, tinha aquele espírito de sofrimento. Eu recordo-me de um episódio, quando fiz essa corrida no L, em que eu estava sozinho, mas porquê é que eu estou a fazer isso? Mas aquele compromisso de acabar, eram 5, tinha que ser 5, tinha que fazer aquilo 5 vezes. Já me fazia sentir diferente dos outros, dos meus colegas. Depois, nos 1000 metros que eu fiz, ganhei fácil. Claro que quando fui ao corta-mato interescolar de corta-mato, fiquei em meio da tabela, porque fui de fato de treino e eu só queria ir ao lanche. E as minhas colegas, e as minhas, depois viriam a ser minhas colegas do Braga, estavam de top e calçãozinhos já profissionais. E eu olhar para elas, porra, elas são mesmo boas, aquelas treinam, por isso eu nem vou ganhar aquelas. Elas é que têm a obrigação de ganhar, eu estou de fato treino, aquele das molinhas. Sim. Lá ia eu, e mais gorda também, não é? Isso aí tinhas que idade? Devia ter 14, 15 anos, foi... 14, 15. E quando é que começas 14. Lá está, foi no ciclo. Com o calçãozinho, com o topzinho, quando é que começas a competir de verdade e sentes, não, agora é mesmo a sério, agora já sou como elas? Quando é que isso começa a acontecer? Então, eu vou para o Braga em novembro, desapareço até janeiro. Então? Aquilo custava. Eu não estava habituada a dar voltas à pista, de repente estou a correr 40... Era uma pista como esta, não é? Sim, mais ou menos como esta que estou a correr estamos 40 minutos numa Póvoa. pista, às voltas. É um choque para mim. Eu gostava de correr sem aquecer, eu nunca tinha feito séries na minha vida, não sabia o que era. Então, desapareço. Foste lá, experimentaste e tipo, epá, isto se calhar é um bocadinho mais difícil. Sim, e desapareço porque feiras de escola, Natal, Ano Novo, comer. E apareço em janeiro outra vez com o Patrício, o Micael e a treinadora do Braga
segundo o que ela me diz que olhava para mim e dizia: ela tem mais jeito que ele. E convocou-me para o Regional e Zona Norte de Corta-Mato. E fui quarta classificada. Quanto tempo depois? Para aí um mês, os regionais são janeiro e fevereiro. Tu não tinhas treinado praticamente nada. Não. E lembro-me que parei nesse campeonato. Parei, durante a prova parei. Pronto, e... Que fizeste a prova, paras e mesmo assim chegas em quarto. Sim. Quarto a nível regional, sim, e sétima a nível Nacional. Zona Norte. Zona Norte, ok. Pronto, entretanto, objetivos, traçámos objetivos, eu e a treinadora. Não nos sentámos, porque eu tinha pânico, eu tinha vergonha de falar com a minha treinadora. Tinha mesmo, eu fugia. E porque a Sameiro mete respeito, é uma senhora que mete respeito, e como já treinava, já tinha um currículo tão grande, pronto, traçámos aquele objetivo de fazermos uma equipa dela, levar uma equipa de juvenis para o Campeonato Nacional em Ceia. E fui quarta. A terceira passou-me para aí faltar 200 metros. Ou seja, se não tens feito aquela paragem, se calhar tinhas acabado em terceiro. Não, isso já foi o Campeonato Nacional. Ok, já é o Campeonato Nacional. E fui quarta, e a partir daí as coisas mudaram. Comecei a treinar mais, melhor. O que é que mudou? Começaste a acreditar mais em ti? Começaste a querer mesmo mais? O que é que mudou? Comecei a acreditar mais em mim, comecei a ser conhecida, comecei a ter amigos. Não é que não tivesse, mas os meus amigos eram a minha, pronto, amigos, família, era o pessoal do atletismo. Ok. Comecei a viajar, a passar os fins de semana fora de casa porque ia para competições, e eu gostava disso. Isso aí já que é 16, 17? Não, no mesmo ano. No mesmo ano ainda? Sim. Ok. Foi onde tudo começou. Até que vou a um nacional de pista e sou medalhada. Sou terceira nos 1500 e segunda nos 3000. Isso, mais uma vez, com quanto tempo de treino? Estamos a falar de quê? 4 meses? 6 meses? 5 meses? 8 meses? Por aí? Para aí 6 meses. Pronto, e depois vem a minha primeira seleção, a minha primeira convocatória para um campeonato para representar Portugal. No primeiro ano de atletismo vou representar Portugal. Com 15 ou com 16 já? Com 15. Fui aos Jogos dos Palopes, que era países de língua oficial portuguesa. Então, no meu primeiro atletismo, a minha treinadora põe-me a treinar o mês de agosto todo, com aquele calor em Braga, 30 e tal graus. Praia zero, férias zero. Praia zero, nós não tínhamos por hábito ir para a praia, porque, não sei, com os meus pais nunca fui à praia, não me recordo. Aliás, ia à praia quando vinha para a casa da minha avó, ao Porto. Então foi um choque, foi um bocado... E aí que era treinos diários já? Era tipo todos os dias? Era quantas vezes por semana? Era 6 vezes por semana. 6 vezes por semana? Não treinava ao sábado. E ainda com os teus 15 anos? Ou já Sim, com 15 anos ainda? Pronto, e começou aí a minha história, a minha paixão pelo atletismo. Comecei depois a traçar objetivos. E foi aí que tu decidiste que quer ser profissional isto, quer ser campeã nacional, quer ganhar títulos europeus? Foi aí que começaste a sonhar com isso ou não? Foi nessa? Sim. Foi? Quero bater recordes, quero ser como a Fernanda Ribeiro. Entretanto, conheci a Manuela Machado, porque treinava com elas, a Conceição Ferreira, a Albertina Machado. Quero ser como elas, mas há muito trabalho ser como elas, porque elas, apesar de diferentes, eram um modelo a seguir de atleta profissional. Uhum. Mas também tinha os estudos, também queria acabar pelo menos o 12º. Uhum. Que acabaste? Sim, acabei. Ainda fui para a faculdade, um ano. Enfermagem? Sim. Pronto, entretanto comecei a fazer assim, a ganhar umas provitas, a fazer umas marcas engraçadas. Comecei a ser, logo no meu primeiro ano de júnior, fui líder europeia aos 1500. E a recompensa que eu tinha todos os anos era representar a seleção. Era a minha prenda e eu trabalhava para isso. Ou seja, quando era a tua visão, era o teu sonho de todos os anos, era ires representar Portugal? Sim, e consegui sempre concretizar isso. Chegou uma altura da época em que já era 2, 3 vezes que representava Portugal. Qual foi o teu primeiro título, a tua primeira medalha assim, a nível europeu ou a nível mundial? Qual é que foi o teu primeiro título, lembras-te?
Eu sei que tu não és muito de datas e de dares, vá lá, ou seja, não estás agarrado a isso, é algo que lógico que representou, mas não é Mas não é eu isso. sei as datas. Como Olha, sabes? 8 de dezembro, ano 2000, em Malmo, fui campeã da Europa de corta-mato. 2000 aí tinhas... Tinha 19 anos. 19. Era o meu último ano, em janeiro era sénior, passaria a sénior. Esse foi o teu primeiro grande título? Sim, foi um título que a Sameiro, quando começámos, no meu primeiro ano de júnior, o nosso plano era, o primeiro campeonato da Europa de corta-mato, vamos lutar pelas 15 primeiras, no segundo vamos lutar pelas 10 e no terceiro vamos às medalhas. Tudo planeado e concretizado. No meu primeiro europeu fui 12ª, no meu segundo europeu fui 8ª e no meu terceiro europeu de júniores fui primeira. Ou seja, tudo dentro Sim. do plano. E trabalhei muito para aquilo. Olha, pegando nisso já, e era algo que eu ia falar mais à frente, mas já que estamos a falar nisso, e para quem está, ou vai nos ver, ou vai nos escutar, como é que é o dia-a-dia de um atleta profissional? Eu conheço um pouco já, mas como é que é em termos de rigor, em termos de disciplina? Como é que é? Por exemplo, quando estás no pico do treino, quando estou focada 100% no objetivo. Uhum. Então é... Um dia normal é acordar, tomar cedo, não é? Sim, tomar o pequeno almoço, treinar, hidratar, alimentação boa, treinar, claro, descansar. É treinar, descansar, massagem, reforço, treinar ao final do dia, descansar. Ou seja, no teu pico máximo de treino, estamos a falar, se nós olharmos para... Porque chegas a fazer treinos bidiários, certo? De manhã e depois outro ao final do dia, certo? Todos os dias. Todos os dias. Exceto ao domingo, que é um treino mais longo. Exceto ao domingo só fazes um treino e é um treino mais longo. E depois tens massagem, tens reforço, tens eventualmente alguns cuidados também mais para a parte da prevenção, ou seja, estamos a falar de quê? De 4 horas, 6 horas... Quantas horas por dia entre isso tudo? O que é que estamos a falar? Entre os treinos, entre o reforço, entre a massagem? Treinos, reforço, massagem, 2 horas de manhã de treino, com 1 hora de corrida, com alongamentos, retas. Depois há séries, quando é dia de séries é 2 horas, 2 horas e meia, depende. Isso tudo junto, o descanso, que também é treino. Sim, que também é treino, não é? Quanto tempo... Estamos a falar de 4, 6, umas 8 horas, se calhar era isso, nós tomarmos tudo, mas 6 horas. Okay. 6 ou 8. Nós não contabilizamos isso, porque o dia todo tem que ser aproveitado como se fosse... Em função do treino. E quando metemos mais volume, se não descansamos, é terrível. Ou seja, o descanso é aquela célebre frase que também é treino, não é? E que também faz parte. Às vezes basta meia hora de descanso, que já dormir meia hora faz a diferença. Faz a diferença. Olha, estou voltando de novo lá atrás, portanto, com 19 anos tens o teu primeiro grande título a nível internacional. E depois, o que é que segue? Estás com 19 anos, estás no Braga ainda? Sim. Então depois, sou sub-23, volto a ser líder, acho que é aos 1500. Não ganho nenhuma medalha como sub-23, porque, como todos os atletas, às vezes temos um momento da nossa carreira em que não acreditamos em nós, foi o meu caso, não é? Há atletas que acreditam, pronto, eu passei ali por um momento em que acreditava pouco em mim e achava que precisava de uma mudança. Foi aí que há essa mudança em que deixo a Sameiro e vou para um grupo mais profissional, vou atrás do modelo que sempre segui, que foi a Fernanda Ribeiro, da minha referência. E quando começo a treinar em 2005 com a Fernanda Ribeiro e com o grupo de João Campos, há outra mudança. Apesar de entrar nesse ano também na faculdade, entrei para a enfermagem nesse ano, foi uma adaptação ao método de treino do João e completamente diferente. Com a Sameiro também era profissional, mas não era tanto, porque faltava um grupo de treino mais profissional. E aquilo que eu procurei sempre
quando mudei para o João Campos, foi um grupo de treino profissional que vivesse só de atletismo. Ok. Claro que há sempre um ou outro que estuda e que tenta conciliar o estudo com a modalidade, mas o grupo meio fundo havia poucos que estudavam e que se dedicavam ao atletismo ao mesmo tempo. Então, a partir de 2005 há uma mudança, que é quando... Aí estás com quantos anos? Tantas contas. Tipo, faz como o Guterres. Então nasci em 81, estou com 24. Aliás, dá-se essa mudança porque eu sou candidata a uma medalha no Campeonato da Europa de Sub-23 e a meio da prova desisto. Dá-se aí a mudança. Vou a um... Que prova é que era? Que marca Foi um Campeonato da Europa de Sub-23. E era que... 5 mil. 5 mil? E desistes que a meio, quase no fim, logo ao início? Desisto a meio. Estou dentro das medalhas e desisto. Porquê? Não sei. Na altura foi falta de acreditar em mim. Não acreditei em mim. Não acreditei no que treinei. Não acreditei no que me disse a minha treinadora. Então já fui para a partida desmotivada, sem vontade. Não é que não tivesse vontade tinha, mas não estava com... não era o dia. Ou seja, ias dentro das 3 primeiras e... Sim, e encostei. paras. E depois estava calor, foi em Bydgoszcz, foi na Em Polónia. quem? Bydgoszcz, foi na Polónia. E são aquelas coisas que fazes, mas que te arrependes depois. Claro. Não é? É menos uma medalha no teu currículo, Foi a primeira vez que série de desististe coisas. assim numa prova mais a sério, entre aspas? Eu acho que foi a primeira vez que desisti pela seleção, foi Ok. nesse ano. E pronto, e como eu não queria aquilo, e como é que eu estou a fazer uma coisa que eu gosto, uma coisa que me faz bem e que me faz feliz, e desisto. E não estou E feliz. para que isso não voltasse a acontecer, que acabou por acontecer 2 semanas depois numa universidade, achei que devia de haver uma mudança. Foi aí que eu fui para o João Campos. E pronto, e a partir daí, com o João Campos, penso que foram os melhores anos da minha carreira. Fui conquistando títulos. Até 2005 ainda não tinhas ido aos Jogos, ou já tinhas ido aos Não. Jogos Olímpicos? Tinha feito mínimos com a Sameiro, tinha feito mínimos aos 5 mil em 2004. 2004 foi onde? Atenas. Só que eu não fui a esses Jogos Olímpicos porque na altura só levavam uma atleta com mínimo B. E nessa competição, a Inês Monteiro venceu-me nos últimos 500 metros e deu-me 1 segundo. Por 1 segundo fiquei em casa. Ok. Mas estava super contente, porque provei a mim mesmo que era possível, porque no início da época nós tínhamos feito, quando comecei a ser sénior, não é? Reunia todos os inícios de época com a treinadora e tínhamos planeado a época, e uma das coisas que eu lhe disse foi: Sameiro, eu este ano quero fazer mínimos para os Jogos Olímpicos. E a primeira coisa que ela me diz foi: isso é muito difícil, isso é impossível, a marca é 15-15 ou 15-20, é muito difícil. Sameiro, eu quero fazer mínimos para os Jogos Olímpicos. Ou seja, tu disseste explicitamente que quer fazer mínimos, tu não disseste que quer ir aos Jogos Olímpicos. Pois. Se calhar tinha feito. Porque à partida se calhar ia. Se calhar tinha feito a diferença, não é? Provavelmente. Na altura. Porque ao fim e ao cabo tu atingiste. Sim. O teu objetivo, que era fazer os mínimos, e fizeste. E também fiz com que acontecesse, porque ela não acreditava. Sim. E provei-lhe que sim, que era possível. Pronto, e isto voltando outra vez atrás, não é? Porque já andámos à frente e atrás. Sim. Foi aquele não acreditar dela que me fez também, na altura, desistir do Sub-23, porque eu achava que precisava de uma treinadora, e a Sameiro é excelente treinadora, precisava de uma treinadora que acreditasse, que me fizesse acreditar também. E na altura, o facto dela pôr dúvidas, mínimos para os Jogos Olímpicos, é difícil, é impossível. E eu provei que era possível.
Okay. E fiz, e estava muito contente nesse dia. Lembro-me da nossa viagem de regresso no avião, eu dizia à Sameiro, isto aqui abre-me portas, isto faz-me gostar cada vez mais disto. Motivou-te e de alguma forma provou-te ou fez-te acreditar em ti. Sim. Okay. Pronto, e no ano a seguir foi Tens quando a mudança? desisto e tenho a mudança, e na época 2005, 2006 vou para o João Campos. Okay. Começas com o João Campos. Qual é o teu primeiro título com o João Campos? Antigamente o corta-mato, o Campeonato Nacional, agora também é, mas antes era mais. O Campeonato Nacional corta-mato era muito importante e tínhamos uma atleta do Braga que era campeã nacional corta-mato já há três anos seguidos, que era a Anália Rosa. E então o João já me dizia, nós vamos trabalhar para seres campeã nacional corta-mato. Bateu tudo certo, trabalhámos, tive momentos menos fáceis, em que eu ia para a pista e as coisas não saíam e fogo, o que é que eu estou aqui a fazer? Pensava eu, porra, isto não está a resultar. E ele dizia-me, confia, vai correr tudo bem. Treinávamos, tu vais ver que no dia vai correr tudo bem. Cheguei lá, ganhei. Foi o primeiro título. Estamos em 2006, 2007? Sim, 2005, 2006 já. Ok. E aí venci essa prova, que foi, não vou dizer foi histórico, mas foi, havia uma atleta que ia lutar pelo 4º título e eu, pumba, ganhei. E pronto, foi o meu primeiro título a nível nacional com o João. Depois o que é que segue? Ou seja, 2006, ou 2005, 2006 temos os jogos em Pequim, não é? Em 2008. Antes disso, o que é que 2008 foi Pequim, certo ou não? Sim, sim. O que é que temos antes disso ainda? Antes disso, eu ainda estou na faculdade e tenho que fazer uma opção. Vou à Universidade, sou campeã do mundo universitária em Bangkok, mas tenho que... Tens o recorde ainda, não é? Sim, recorde mundial universitário. Mas tenho que fazer uma opção, porque estava a ser difícil para mim conciliar a enfermagem com atletismo, a gente consegue, eu não conseguia porque treinava de manhã, treinava à tarde, muito volume, muita intensidade e eu não conseguia, não estava a conseguir. Até que tenho um treino na minha memória que era blocos de séries de 300 com 45 segundos de intervalo e não aguentei a Fernanda Ribeiro. Fernanda Ribeiro em final de carreira e eu que tinha a obrigação de aguentar, estou a olhar para ali porque é ali a partida, eu que tinha a obrigação de aguentar, não aguentei. E para mim isso foi... E todos pensavam, como eu estava na faculdade, que eu tinha ido para a noite. Ela foi para a noite. Eu dizia, não, eu não fui para a noite, eu não aguento, estou cansada. Estava mesmo cansada, porque chegou uma altura de curso que eu fazia estágio. Que eu entrei para estágio clínico e entrava tipo 8 e saía às 4 da tarde. E não aguentei. Porque eu queria treinar antes de ir para estágio e não aguentava. Então, foi aí que eu... Fizeste uma escolha? Sim. Os meus colegas diziam, os meus colegas que estavam no 4º ano diziam, Jéssica, aposta no atletismo porque nós temos que emigrar, nós temos que... O dinheiro que ganhamos lá fora para nos sustentar só dará para pagar a mensalidade da casa e pouco mais. Aposta, estás na altura de apostar e depois, quando quiseres, regressas. Eu fiz essa aposta. E foi uma boa aposta? Foi. Não é foi, é foi. Foi uma boa aposta, mas na minha cabeça está aquilo por concluir. Por acabar. Apesar de me faltar 2 anos, ficou por acabar. Mas também não quero regressar para a enfermagem. Gostava de fazer outras coisas. Depois disso, fui... Isso é que é 2007 que sais da faculdade? É, sim. Por aí, ok. 2008, foste a esses jogos, ou não? Fui. Mas antes... São os teus primeiros jogos? Sim, mas antes disso, como todas as épocas, traçávamos o objetivo da época, objetivos a longo prazo também. O João dizia-me, esta época, o meu objetivo, ou esta época, vou-te pôr a correr abaixo dos 15 aos 5.000. E eu, cá dentro. E tu o quê? E eu a pensar, meu Deus, ele está louco. Ele não está bem. Em Portugal só 3 atletas é que fizeram, que foi a Fernanda Ribeiro,
Carla Sacramento e a Marina Bastos, ou eu baixados 15 minutos. Opa, não é que no dia em que faço o meeting de Roma, eu penso que foi 14h48, ou 14h55 ou 14h48. Não, 14h55, acho que foi a primeira vez. E a tua melhor marca é 14h48? Minha melhor marca é 14h37. Jesus! A centésimos do recorde nacional da Fernanda Ribeiro, em Paris. Pronto. Baixo dos 15, começo a fazer alguns meetings, ou vários meetings a nível internacional da Golden League, pela Europa. Vou a finais, ou à final do circuito de meetings, viajar todos os fins de semana. E era que estágios, provas? Era competir a meio da semana, competir 2 vezes por semana, conhecer gente. Aí estavas só no médio, ou seja, em termos de distâncias, aí era aqui 1500, 5000? Meio fundo, fazia 3000, 5000. Ok. Entretanto é que entram os 3000 obstáculos. Vou ao Mundial de Osaka, em 2007, em que sou finalista, que também nunca mais me esqueço, não é? Foi a minha primeira final num campeonato do mundo de pista. E depois é que começam a entrar os obstáculos. No ano dos jogos fiz uma vez obstáculos, bati logo o recorde nacional. Ainda até hoje? Sim. Acho que na altura foi a melhor estreia a nível mundial, não me recordo, mas acho que foi a melhor estreia mundial a nível de obstáculos. Então, os teus primeiros jogos vais na corrida de obstáculos? Vou nos 3000 obstáculos, faço os 3000 obstáculos, com um estádio com 70 mil pessoas. Caraças, como é que é isso? Como é que é estarmos no estádio com 70 mil pessoas a fazerem barulho, a aplaudir? Qual é a sensação? Sentes-te nu? Então, os campeonatos anteriores, aquilo, mesmo a treinar com a Sameiro, aquilo que me custava era correr esses campeonatos porque tinha muita gente. Tinha medo, tinha pânico. Até que um dia ouço uma pessoa a dizer isso, essa expressão. Correr num campeonato num estádio deste é como estares todo nu a correr e toda a gente a olhar. Mas há tantas disciplinas que... Há tanta gente nua, sim, ao fim e ao cabo. Por isso não te sintas mal. Eu comecei a pensar nisso, comecei a trocar um bocado o chip e pronto. Quando entrei para o Estádio Olímpico com 70 mil pessoas, desfrutei. Olhei, falei e disse, porra, eu mereço estar aqui. Ei, espetáculo, isto é espetacular. Os meus primeiros Jogos Olímpicos, vou aproveitar. Pronto, e não me apurei para a final por pouco. Na última vala, uma americana põe-se assim à minha frente, eu saio mal da vala e perco um bocado o andamento e na reta da meta sou ultrapassada por uma espanhola que no final também vem pedir desculpa. A sério? É. Opa, fantástico isso. Mas ela fez a prova dela, não é? Ela é que foi à final, ela é que... Pronto, nesse ano, nesses jogos, achava que merecia pisar mais uma vez o Estádio Olímpico e fui aos 5000. Não devia ter ido. O que é que aconteceu? Fui última na minha eliminatória. E aí o que é que aconteceu? Não recuperei, não estava recuperada da prova. Em termos do esforço físico que tinhas feito? Sim, não estava recuperada. Porque supostamente irias fazer só uma prova. Sim, mas achava que merecia correr 5000, pisar outra vez o Estádio Olímpico. O que é que aprendeste com essa escolha? Aprendi que quando treinas, eu treinei especificamente para os 3000 obstáculos. Porque é que fui para os 5000? Apesar de dar para fazer os dois. Sim. Mas se calhar não estava tão bem preparada para os 5000, na altura. Regressas, o que é que vem a seguir? A seguir vem outras provas. Campeonatos da Europa, campeonatos do mundo também. Ou seja, foste ganhando... Qual foi a tua primeira prova assim a nível internacional que te deu mais visibilidade? Ou qual foi a primeira que te deu assim mais visibilidade? Depois de ser, quando passei a séniores. Eu penso que foi o Campeonato da Europa de pista em Barcelona, em que fui medalhada nos 10.000.
também vinha daquela marca. Aliás, até nem vou falar em campeonatos. No Meeting de Paris, quando fui a única branquinha a chegar lá na frente, fui quarta. E na última volta ainda estava na luta com elas. Eu ainda me lembro, entrei para a última volta a pensar: o que é que se passa? Estás a correr muito? Elas ainda aqui estão. Não, e eu até olhei para o cronómetro e eu: estás a correr muito? Vais fazer uma marca do caraças. E acho que aí confirmei o que estava a acontecer. Mais uma vez Paris, não é? Já tinhas falado há pouco aí. Paris tem uma carga aí forte para ti, não é? Paris vem a confirmar as marcas que eu tinha vindo a fazer. É a confirmação da carreira que eu estava a ter, da ascensão da carreira que eu estava a ter. Depois tive visibilidade no Campeonato da Europa de 10 mil, em Barcelona, em que fiz 10 mil e 5 mil, que fui segunda numa prova, nos 10 mil. Fui terceira, depois acabei por passar para a segunda, porque foi apanhada com doping a segunda. E nos 5 mil fui quarta, mas já sou terceira, porque também foi apanhada por doping. Pronto, e a partir daí... Jogos Olímpicos 2012. É a tua melhor marca em termos... antes disso ainda, quando é que começas a pensar na maratona? Porque até aí era só 5 mil, 10 mil, 3 mil, 1500. Sim. Quando é que começas a pensar na maratona ou quando é que começas a pensar, se calhar até tenho jeito? A maratona vem... nós já tínhamos planeado que no final dos campeonatos, do Campeonato da Europa de Barcelona, na época seguinte íamos preparar a nossa primeira maratona. Ok. Que até descansei, fizemos férias, preparámos bem a pré-época, construímos uma boa base e em janeiro íamos começar a treinar para a maratona. Uma questão aqui, tu quando fazes 10 mil, 5 mil, 3 mil, 1500, qual é a distância máxima que fazes num treino? Nós treinámos muito. Em distância? O João Campos não perdoa. A grande Joel. Chegámos a fazer treinos de 22, 23 km. Ok. Para nós é bom. Se calhar agora treinam mais, mas na altura nós fazíamos bidiários. Ou seja, quando passas para a maratona não é tipo, eu só fazia 1500 ou 5000 e agora passo a fazer 20 e tal, não, já tinhas essa carga em termos de distância. E com o João, com o método de treino dele, criávamos uma boa base e chegava a uma altura da época em que... Podias optar? Não, rolávamos menos, corríamos menos minutos, mas mais rápido. Ok. Tipo 3,40, era assim. 3,40 o quilómetro? Sim, o quilómetro. Ok. Então, começas a traçar o plano para a maratona a seguir a esses campeonatos? Sim. Da Europa, de Barcelona. Já tínhamos traçado que depois desse campeonato da Europa íamos criar uma boa base e em janeiro iríamos iniciar a preparação para a maratona. E estamos a falar em quê? 2009, 2011. 11, sim. Ok. Em janeiro de 2011 começa o meu treino para a maratona. Ou seja, 1 ano e meio antes dos jogos, mais ou menos. Lembro-me do meu primeiro treino de séries para a maratona, que foram 10 vezes 1000. Em Esposende, e ele a mandar-me a andar a 3,20 e eu a fazer aquilo na boa. Não quero mais rápido que isso, mas eu na boa mesmo, na boa. A rolar, literalmente, como se diz, não é? E eu achava estranho, tão lento, mas pronto, tinha que ser, fazia parte do processo. Depois era 30 km por dia, praticamente, 15 de manhã e 15 à tarde, havia um ou outro dia que era mais, um bocado de manhã, mais 15 à tarde. É o treino para a maratona, é volume. Qual é a tua primeira grande marca na maratona? Foi na estreia. Fiz 2 horas 24:33. Onde? Em Londres. Em Londres, portanto, em 2011? Sim, fui sexta. Aquilo fui eu e o relógio. Não quis entrar em loucuras. Lembro que passei muito rápido na meia. Essa foi a minha maior loucura, passei, acho que foi uma 11, qualquer coisa, uma 12. Depois paguei a fatura, quebrei um bocadinho, não é? O normal. Mas foi naquele ano que houve
furacão no Japão e Sim. as atletas japonesas não conseguiram realizar o campeonato nacional delas ou o apuramento para os Jogos Olímpicos ou para o Mundial e foram todas para Londres competir e eu queria apanhá-las, até à meia maratona eu queria apanhá-las. Foi o que aconteceu. Fui apanhando uma a uma, passei muito rápido, paguei fatura depois, mas... Apanhaste o muro lá à frente. Eu nunca senti um muro, quer dizer, em Nova Iorque. Em Nova Iorque, isso foi em 2017, já lá vamos. Ok, 2011, Londres. Qual é a tua primeira vitória numa maratona a nível internacional? Foi em 2017, em Hamburgo. Eu tinha treinado... Essa foi aquela do granizo, não foi? Sim. Que choveu granizo. Tinha treinado para bater o recorde nacional, estava a correr tudo bem, tínhamos bons testes, boas indicações para que tudo acontecesse e depois no dia da prova, lá em Hamburgo estava frio, no dia da prova os primeiros 5 km foi debaixo de granizo. Poxa. Na altura tive que mudar o objetivo, não bato recorde, mas ganho a prova, vou lutar por vencer, para ver se venço a prova e consegui. Estava muito bem. Estavas bem fisicamente, estavas bem mentalmente, estavas Sim. bem. Okay. Voltando aqui atrás agora, ainda, portanto, 2011 ganhas Londres e depois 2012 vais aos Jogos Olímpicos em Londres. Uhum. E aí foste só para a maratona ou ias para a maratona e para mais alguma distância? Não, só fui para a maratona. Não tive tempo para preparar mais nada, senão a maratona. Foi a preparação mais difícil da minha carreira. De uma maratona. Eu tinha preparado Nova Iorque em 2011, mas não estava bem psicologicamente, porque tinha perdido o meu pai. O teu pai tinha partido quanto tempo antes? 6 meses. Só que eu quis preparar a maratona. O João já me dizia que não devíamos abdicar, mas eu, teimosa, quis ir, desisti. O que é que te fez desistir? Não sei. Desistes a que quilómetro? Desisto na Quinta Avenida. Faltava pouco para os 30. Porque estavas cansada, estavas abaixo do tempo, não te apetecia correr? Comecei muito rápido. Paguei a fatura de ter começado muito rápido e depois foi a desmotivação. Simplesmente isso. Estava desmotivada. Quando começa a doer, fui buscar coisas do passado. Pronto. Okay. Acabei por desistir, mas aprendi algumas coisas. Uma pessoa desiste, mas aprende coisas, não é? O que é que aprendeste com Nova Iorque? Lembro-me de ver uma senhora cadeira de rodas a motivar, tipo... E tu já estavas a andar? Não, já estava assim, deu-me o cobertor dela, que acho que ainda o guardo, ainda tenho em casa. E uma senhora a cadeira de rodas que é do público? Ou... Sim, do público. Fantástico. Do público. E o pessoal levantar-me moral, não é? Não condenam, não dizem, ei, aquela é fraca, não desistiu, não. Nós é que temos a tendência de fazer isso, sim. Não é? E lá fora senti mesmo que, desistiu, vamos levantá-la lá para cima, vamos dar-lhe... Está tudo bem, ok, sim, vamos dar-lhe força, não é? E foi isso que eu senti. Pronto, depois dessa maratona é que entro num estado depressivo, procuro ajuda, tenho uma depressão e paro um bocado. Isso foi em 2011, em novembro. Faço uma pausa, isto tudo com a ajuda também do meu treinador atual. Porque quando o teu pai parte, tu forte, não é? Forte. Claro, eu sou mais forte que todos. Tinha que levantar tudo, tinha que apoiar a minha mãe, os meus irmãos, estava sempre tudo bem. Só que depois, mais tarde, paguei. Pagaste a fatura. Claro. E paguei bem. Pronto, depois fui à psiquiatra, claro, não é? Eu fui logo sincera com ela, eu não sei o que é que se passa. Mas não estou bem. Não estou bem, vim aqui procurar ajuda, mas também não quero medicação. Ok. Se for preciso, tomo, mas... Não venho aqui procurar medicação, venho aqui mas sim a minha procurar... melhor medicação vai ser correr. Eu quero correr.
E ela disse, eu tenho que te dar medicação porque estás num estado depressivo avançado, muito avançado. Nem tu tinhas a noção disso, então, Não, se calhar. Não. E vou-te dar medicação. E eu dizia-lhe, mas eu em janeiro quero começar a preparar a maratona de Londres. Eu tenho uma Que maratona... era a dos jogos. Não, era a comercial antes. Ah, ok. Eu quero ir à maratona de Londres, porque eu não posso ir para os Jogos Olímpicos sem fazer uma maratona. E é essa depois que fazes o sexto. Sim. E ela, ok, pronto, colaborou, fomos falando, fui a sessões ou a consultas de 15 em 15 dias e passado para aí 15 dias depois de tomar a medicação, comecei a correr. Ia sozinha para o parque, música, andava para aí a 6 km, sozinha. Tinha perdido muitos quilos e foi a minha cura. Claro, tinha consciência que tinha que tomar medicação para a parte melhorar, psicológica, Sim. a parte anímica. E depois fui usando outra medicação, que foi a corrida. A corrida. Fazes a Maratona de Londres, sexto lugar, começas a trabalhar para os Jogos Olímpicos. É lógico que vais tendo provas aí antes disso. Os Jogos Olímpicos de Londres. Os Jogos Olímpicos de Londres foi aquela preparação foi muito difícil, porque eu tenho uma recaída no dia 30 de maio, que é quando fazia aniversário, um ano que o meu pai tinha partido. Tenho uma recaída e eu digo ao João que eu não quero ir aos Jogos Olímpicos. Não quero ir aos Jogos Olímpicos, não vou lá fazer nada, não estou a treinar nada em condições, eu não vou conseguir. E ainda me lembro, foi num estágio, estávamos no quarto a conversar, e é aí que entra o professor Amândio na minha vida. E o professor Amândio, que é o fisiologista, diz, olha, vamos fazer um teste para ver em que ponto estás e a partir deste ponto vamos trabalhar. Pronto. E depois vais aos Jogos Olímpicos e fazes um sexto lugar. Sim. E não querias ir? Oitavo. Oitavo? Sim, mas seja Agora como sou for. sexta. Mas depois há duas atletas que são... Faço um sexto lugar, mas antes disso, durante a preparação que estou em mira, eu peço ao João, tenho que contar isto. Tenho que contar, não é? Eu peço ao João para ir para casa, para ir um dia à casa, porque eu tinha comprado um apartamento na Póvoa. E quando venho de casa para cá, e queria ir à campa do meu pai, não é? Quando venho de casa para cá, venho a chorar e digo, mas dá-me um sinal. Viro-me para o meu pai, dá-me um sinal, diz-me qualquer coisa, dá-me força, eu preciso de força, porque eu tenho que ir aos Jogos Olímpicos, eu quero ir aos Jogos Olímpicos. E é quando vejo a estrela cadente a passar e começo a chorar e a partir daí as coisas começam a correr bem. Testes, sou avaliada de 2 ou 3 em 3 dias, o professor Amândio e o João de bicicleta a puxarem-me as séries, a ajudarem-me, com ajuda também do meu grupo de treino na altura. Chego aos Jogos Olímpicos, consigo evoluir para aquilo que nós queremos. Chego aos Jogos Olímpicos motivada, a minha mãe estava lá e eu lembro-me que aquilo eram 4 voltas, ou 3, eram 3. Na última volta falta-me o treino que perdi, mas corro com o coração e é aí que eu vou passando os atletas e com a força e com o acreditar e com a garra que eu tinha e tenho, cheguei ao final. Porque eu só queria chegar ao final, nunca me passou pela... Porque a minha mãe estava no final, estava na última reta, eu sabia onde é que ela estava. Aí era, a chegada foi em estádio ainda ou já não foi em estádio? Não, foi o meu sonho era chegar a uma maratona num estádio. No estádio olímpico. E nunca... Ainda não? Ainda não. Não há? Não se sabe, pode ser que as regras mudem de novo. Ok, fazes oitavo e depois, mais uma vez, devido ao doping, há 2 atletas que perdem a classificação e hoje em dia é sexta e pode ser que ainda ganhes mais algum resultado, não é? Era bom. Entretanto, após Londres, tens o Rio. O que é que há entre 2012 e 2016? O que é que... Muita coisa, mas assim de salientar o que é que aconteceu entre 2012 e 2016. Pronto, depois disso eu volto a mudar de treinador. Não porque eu não tinha deixado de acreditar no meu treinador, mas porque estávamos ali com um choque de personalidades.
se é isso que posso dizer, acho que foi isso mais. E mudo de treinador para um treinador que já tinha trabalhado com o João, portanto o método não era muito diferente, e traçámos o objetivo de fazer maratona em Zurique para ganhar uma medalha, para depois, como eu tinha o desejo de ser mãe, pensar nisso. E ganhas essa medalha em Zurique? Sim. Isso aí era quê? Europeu? Campeonato da Europa. Trabalhei para ser campeã da Europa, mas fui terceira. Ok. Fui lá, fiz o reconhecimento de percurso 1 ou 2 meses antes, com o fisiologista e com o treinador. Fizemos o trabalho que era... Faltou-nos algum trabalho, que depois no final conversámos, que era trabalhar as rampas e as descidas. Eu tinha muita dificuldade em descer e tinha lá uma descida de 1000 e tal metros em cada volta. E era aí que eu perdia. Que elas As outras passavam por ti. Ganhavam distância. Eu recuperava a subir e elas a descer ganhavam. Normalmente toda a gente pensa que é o mais fácil, não é? Mas às vezes não é descer, às vezes é bem mais difícil. A minha dificuldade é mesmo Eu quando andei pelo trail lembro-me também a descer passavam todos. Sim. Para mim era dificílimo. Pronto, fui medalhada e depois fui atrás, trabalhei para ter a minha maior medalha, a minha melhor medalha, que foi a Leonor. A tua Leonor, a tua nona. Que és mãe em 2015. 2015. Corro em 2014, em agosto, em setembro ou outubro já estou grávida da Leonor. É a minha medalha olímpica. A medalha olímpica. Depois a Leonor nasce em 2015. Quando é que começas a preparação para os Jogos, para 2016, no Rio? A Leonor nasce em junho de 2015. Estou um mês sem me mexer, claro, e depois começo a trabalhar, a fazer o reforço, o core, e então no final do primeiro mês já estou a correr um bocadinho, não muito, 30 minutos, julho. Sim, e depois eu queria amamentar, foram 3 meses, a partir dos 3 meses começava a treinar a sério. Ou seja, tu começas a treinar para os Jogos Olímpicos do Rio, que foram em agosto de 2016, começas a treinar em quê? Outubro, novembro de 2015? Sim. Por aí? Sim, okay. A começar a treinar a sério. Pronto, e consigo... Consegues os mínimos? Já os tinha. Tu já tinhas nessa altura? Já os tinha, mas eu queria fazer outra maratona para confirmar, que foi aquele episódio da maratona de Londres, em que a meio da prova, aos 12 km, tive que ir à casa de banho. Tiveste uma soltura. Que acontece, não é? É daquelas coisas que a gente às vezes pensa que não acontece com os atletas. E foi o quê? Foi suplemento? Foi um gel? Pronto, eu como vinha da maternidade e durante a minha preparação para essa maratona, eu nunca misturei a bebida isotónica com o gel. E naquela maratona? Naquela maratona, e como tenho que o fazer, não é? Numa maratona de 5 em 5 km, eu ponho sempre gel e bebida isotónica. Mas foi falta de profissionalismo meu, foi falta... Tipo, não te vou dizer, olha, num treino longo não fiz, mas não fiz de 5 em 5. Fiz tipo aos 10 ou aos 14, depois fiz aos 22, pronto. E como o meu organismo já não estava habituado a ingerir um gel e a bebida isotónica de 5 em 5 km, acusou. E a partir dos 10, depois do abastecimento dos 10, já comecei a sentir. Até que chega uma altura em que eu já estou a olhar para todos os lados e tenho que ir à casa bem. Mas é giro porque eu entro... Mas chegaste ao fim nessa prova. É giro porque eu entro para... Foi numa mercearia, não é? Claro, entrei lá dentro, toda em pânico. Olha, posso ir utilizar a casa de banho? E eu com o meu inglês, não é? Eu sei que ele era indiano, tinha aspecto indiano. E ele, sim, ok. E eu parei o relógio e quando saio da casa de banho, volto a entrar na corrida, ponho a contar e perco 58 segundos. Foi rápido. Isso é que foi rápido. E como eu costumo dizer, tive tempo de limpar. Pronto, e depois não fiz mais nenhum abastecimento porque tinha medo que me acontecesse outra vez durante essa prova. Não fizeste mais nenhum abastecimento? Não, bebi água só, porque eu tive mesmo receio que me acontecesse mesmo. De novo. Depois na minha cabeça era, só a minha que me acontece isto. Tinha lá um colega meu que me ia ver sempre a
a correr essa maratona e ia de bicicleta e eu olhava para ele e dizia: e ele anda lá, já anda lá. E então é quando, pronto, faço 2 horas 28:59 ou 58, ou seja, o mínimo era... Com pit stop. Sim, e eu tinha que fazer 2 horas, abaixo de 2 horas 28. Pronto, mas como eu tenho 2:24 achava, e achei bem, que o mais importante era chegar ao fim, porque os mínimos eu tinha, só tinha que fazer uma maratona para mostrar que estou de regresso, havendo ou não paragem, só que ninguém sabia que havia paragem. E quando corto a meta e vejo no meu relógio 2 horas 27:58. Ou seja, terias ficado abaixo. Só que depois, o relógio, o cronómetro da prova não para. Pronto, então eu tinha 2 horas 28:58, ou seja, era a 4ª atleta a ter mínimos para os Jogos Olímpicos. E eu meti uma colega minha de fora, que era minha amiga, desses Jogos Olímpicos, porque eu é que fui selecionada porque tinha a melhor marca de todas, o melhor recorde pessoal e a melhor marca. Pronto, olha. Okay. Vais ao Rio e tens aí uma situação chata poucas semanas antes, não é? Foi um dia antes da viagem, eu faço um treino longo aqui na Póvoa e começo a sentir uma dor na virilha, que não dei muita importância e pronto, e viajei, claro, óbvio, não é? E eu ia correr os meus terceiros Jogos Olímpicos, até que chego lá e a dor continua aqui. Continua, fui lá ao departamento médico, fomos fazer uma ecografia, diziam que era muscular, e eu dizia que não, isto não pode ser muscular. Pedi ao doutor para me dar Clonix, para passar as dores, para poder competir, até que não. Começou a ficar insuportável e não consegui, fiz 12 km, para aí, 13 da prova, ou mais, 15 talvez. Com dor? Sim, até que tive que desistir, que é a pior sensação que há. É desistir nos Jogos Olímpicos? Nos Jogos Olímpicos, ainda por cima, depois da situação... E desistes porquê? Por dor? Dor, sim. E era uma dor que é aguda, era uma dor que já estava a chegar a um ponto insuportável, ou foi tipo, tu temeste que provavelmente fosse uma dor e que fizesse uma lesão grave? Não, era mesmo insuportável, até que depois fiz uma ressonância e já tinha um edema ósseo. Ou seja, comuns dos mortais, o que é isso? Ora bem, o edema ósseo é quando é antes de haver uma fratura, por exemplo, se eu continuasse a prova, poderia haver uma fratura de esforço, ou uma fratura de stress, ou sim, seja, aquilo que sim. Okay. Pronto, e desisti, infelizmente desisti. Estava envolvida em polémica por ter tirado lugar a uma colega, e o pior cenário era aquele, e aconteceu. Ok. Isso de alguma forma mexeu contigo psicologicamente? Esse ano mexeu um bocadinho. Aliás, a preparação toda para os Jogos Olímpicos tive que me desconectar de Facebooks, redes sociais, porque havia petições para eu não ir aos Jogos Olímpicos. Quando eu não tinha a culpa, eu sou atleta, quem me selecionou foi a seleção, foi a federação. Eu tinha recorde pessoal melhor 4 minutos, ou 3:30. Eu ia no lugar que eu merecia. Pronto, chegou uma altura que tive que desconectar e focar-me na minha preparação para os Jogos Olímpicos. Tive o apoio do meu treinador na altura, dos meus colegas, da família, mas é um bocado difícil de gerir, porque eu só pedia à minha família para não reagirem. A família dela podia reagir, agora a minha não. Tinha que estar à parte, nem permitia que fizessem qualquer coisa ou que fossem, como se diz no Norte, lavar roupa suja para a internet, não. Okay. Já passou. 2016, 2017, voltas a Nova Iorque. Não, depois ganho Hamburgo. Ok, ganhas Hamburgo. Ganho Hamburgo em abril. E depois de Hamburgo tenho uma fratura de stress no segundo meta do pé esquerdo, direito. E estou 2 meses parada, com vontade de começar a correr para preparar outra maratona.
e faltava para aí 12 semanas, começo do zero a preparar a maratona de Nova Iorque. Pronto, e na altura não devia ter ido, cometi o erro de querer fazer mais uma maratona e não estava preparada o suficiente para ir. Ou seja, fisicamente, em termos físicos. Sim. Estavas a vir de uma lesão relativamente grave, não é? Sim. E... Te obriga, só para as pessoas também terem alguma noção, um atleta quando para, principalmente no teu nível, quando para 2 meses, é dar um passo gigantesco atrás, em tudo, em peso, em massa muscular, em batimentos cardíacos, em tudo, não é? Portanto, é se calhar paras 2 meses, mas demoras 4 meses, 6 meses a voltar aonde, não é? Sim. Okay. Só para as pessoas terem essa parte clara, que 2 meses isso não é nada. Não. Basta parar 15 dias. Basta parar 15 dias. Se fizer férias 15 dias, como fiz agora, não é? Há um mês atrás, quando regresso, parece que parei meio ano. Custa-me. Não demora 15 dias, demora muito mais a voltarmos à forma. Sim. Ou não demora apenas 2 meses, demora muito mais. Okay, e tem que ser um trabalho paciente. Eu quando regressei dessa lesão para preparar Nova Iorque, eu quis logo tudo. Eu quis Foste logo, com demasiada sede ao pote. Sim, eu quis logo fazer os meus melhores treinos, que não fazia. Eu quis logo... Eu tinha dores, ainda tinha dores, corria com dor, corria com medo de pôr o pé no chão. Ou seja, isso de alguma forma vais desequilibrando o corpo, não é? Porque o corpo vai-se protegendo, vais carregando mais um lado. Okay. Vais a Nova Iorque e chegas ao fim, mas com uma fatura grande, não é? Em termos físicos, porque deste tudo ali, não é? Chega ao fim e o meu empresário dá-me os parabéns. Jéssica, parabéns, apanhaste o primeiro grande empenho da tua vida. O Hugo. Sim. E eu não percebo o que é que se passa. Eu ia à casa de banho, tinha sangue nas fezes, eu não conseguia andar, eu tive que ir à Nike e quando atravessava a passadeira as pernas bloqueavam, mas o Hugo ia atrás e batia-me nas costas. Anda lá então. Aí ele dava-lhe gozo ver-me empenada. Tipo, gozava contigo, brincava contigo. Mas não devia ter ido. Mas olha, se foi para apanhar o primeiro empenho da minha carreira ali, olha, ao menos... Fizeste quanto? 2 quê? 2 quanto? Eu acho que foi 2h37. 2h37. Ou seja, tinhas feito tempos bastante inferiores, numa maratona menos de 13 minutos, principalmente quando estamos a falar em 2h37 para 2h24, mas aí deveu-se à forma física que não tinhas quando fizeste as 2h24. Sim. Eu nem comi nesses dias, porque... Após? Sim, porque estava mesmo num estado... Estava mal, mesmo mal. Aprendizagem? A aprendizagem, nunca vais para nunca prepares um objetivo ou nunca... Eu nunca deveria ter ido sem ter a certeza que estava bem. Eu na minha cabeça pensei que estava bem. Até podia treinar um mês e pensava que estava bem. Mas os testes não, diziam-me que não estava bem. Os testes. Ou seja, se calhar podias ter feito a mesma maratona, mas na ordem que das 2h50, 2h40 e tal, do 3, se calhar por aí, não? Ou podia adiar. Não, este não é um ano. Eu acho que às vezes as pessoas que estão ao nosso lado é que nos deviam dizer, olha Jéssica, vamos aqui sentar-nos e vamos ter consciência de que não estás bem, vais para lá, vais sofrer, porque não vais correr para o nível que estás habituada, abdica desta prova e preparamos em abril outra. Pronto, bastava-me dizerem isso. E eu precisava de ouvir isso e cometi o erro de ir, porque dos 12 km até aos 42... Que são mais 30, não é? Eu fui a sofrer como nunca sofri na minha vida. A correr. Ainda me agarrei ao público, aos edifícios, mas depois de alguma forma aquilo que te fez continuar foi se calhar lembraste que tinhas desistido no Rio. Sim. E dizeres, não, epá, aqui não quero. E se calhar como tinhas desistido também antes em Nova Iorque, foi dizer, epá, mais uma desistência aqui, não. Não, foi mesmo isso. Desistir em Nova Iorque outra vez, não. Eles não merecem, eles merecem que eu acabe, eles merecem... A organização não merece que um atleta desista. Claro que há muitos que desistem, porque quando entras para a carrinha, tu vês lá atletas que têm um currículo invejável que também desistiram. Claro. E não são condenados por isso. Não era o dia deles, não acontece só a mim, também acontece aos outros. Claro. Só quem não corre, né? Só quem não compete. Okay, 2017, 2018.
Ou a seguir a essa lesão, qual é o impacto que isso tem nas tuas provas, no teu treino, na tua performance? A partir daí tive que me focar nos objetivos do clube. No Sporting? Sim. Voltei a treinar em janeiro, comecei a treinar outra vez e o objetivo era sempre os objetivos do clube. Taças dos clubes campeões europeus, até acho que nem fui nesse ano porque voltei-me a lesionar, fiz o corta-mato, fui segunda, mas foi quando tive esta última lesão que foi mais grave, que foi uma tendinite no tibial posterior. E a partir daí andei por aí, andei a fazer. De alguma forma perdeste motivação, perdeste foco após Nova Iorque? Sim, perdi um bocadinho porque estava chateada. Eu sou muito exigente, eu sou exigente comigo, sou exigente com quem trabalha comigo. E eu gostava que me tivessem dito, antes de ir para Nova Iorque, que não vais. Os teus testes pioraram, não melhoraram. E eu gostava que me tivessem dito isso para não cometer o erro que cometi em Nova Iorque, porque eu acho que essa prova teve depois impacto nas provas seguintes, na época seguinte, em que me lesiono gravemente, outra vez. Isso foi em que altura? 2018. Mas em que março, abril, que te lesionas depois? Foi depois de fevereiro. Eu em fevereiro corro a taça dos clubes campeões europeus de corta-mato pelo Sporting, somos campeões da Europa. Vou ao Nacional e no Nacional já nem consigo correr porque o meu pé já está... Esquerdo? Direito. É tudo no direito. Já não tinha estabilidade, já havia muito trabalho que tinha que fazer, mas que acabei por depois fazer só depois devido à lesão, prevenção para esta lesão. Pronto, não fiz nada de especial depois disso. Fui conquistando coisas pelo clube. Okay. 2018 foco no clube, 2019, que é onde estamos agora. Voltei ao meu treinador antigo, ao João Campos. Estou motivada. Estou feliz, nota-se, porque voltei para ele. E tenho objetivos, quando nos sentamos para conversar, traçamos objetivos altos a nível de carreira, Eu alta competição já não quero, mas quero me despedir da alta competição em 2024, em Paris. A tua cidade? Sim, então eu mudo de treinador porque tanto eu como o Tosé temos consciência de que já não funcionamos os dois juntos, que ele já não era uma mais-valia para mim e eu também não era. E para andar a fazer ou a fingir que fazia, não dava. Estava desmotivada também e achei que devia voltar a casa, voltar ao meu treinador antigo. E quando traçamos os objetivos para esta época, ele foi consciente e disse: vamos trabalhar com calma. Para esta época 19-20? Sim, vamos trabalhar com calma, porque eu não te conheço, foram 6 anos que eu tinha deixado de trabalhar com ele. E foi quando eu lhe disse que queria ser campeão olímpico. Pode ser a coisa mais... estapafúrdia, não é? Mas eu quero ser campeão olímpico. Acreditas que consegues ser? Se trabalhar muito. Tenho que trabalhar muito para isso. E estás disposta a isso? Estou. 100%. 200, vá. Estou. É difícil, ele disse-me, não é que seja difícil, agora estou-te a conhecer outra vez, mas vamos manter o foco, vamos manter a motivação. Ele próprio já me disse que está mais motivado que nunca e eu acredito que é possível com trabalho, dedicação. Espírito de sacrifício. Muito. Vamos ver. Então olha, antes de fecharmos, se pudesses voltar atrás, imagina que te davam uma cápsulazinha do tempo para tu entrares, para tu voltares lá atrás
e mudares apenas, só podias mudar uma coisa na tua vida. Se houvesse uma coisa que tu quisesses mudar, que coisa seria essa? A nível de carreira? Na tua vida. Ai, perguntas difíceis esta hora, não é? O que é que eu poderia mudar? Eu estou muito contente com a vida, com o percurso da minha vida até agora. Não é, ninguém está satisfeito totalmente com a vida que tem, não é? Mas eu não estou, eu acho que a única coisa que eu mudava, até era a nível de carreira, era deixar-me estar onde estive. Quando mudei de 2005, 2006 para o João, era lá que eu devia ter estado. Mantinhas essa ligação Acredito até agora. que com o Tosé tive coisas muito boas, mas como o João disse, quando eu cortei a meta em 2012, a meta dos Jogos, na Maratona dos Jogos Olímpicos, ele disse: a partir de amanhã começámos a preparar o teu título olímpico. De 2016. Pronto. Se calhar hoje já era Estávamos medalhada. aqui em vez desta tua primeira medalha, estávamos aqui com as duas. Era a única coisa que eu mudava, porque de resto estou bem com a vida. Ok. Olha, duas coisas antes de nós fecharmos. Temos aqui um livro teu. Sim. Do primeiro quilómetro à maratona. O que é que quem Está ler este... sublinhado esse. Está. Porque eu tive a cor de rosa. A cor de rosa. Quem ler este livro, o que é que retira daqui? Este livro foi quando começou a aparecer a moda da corrida em Portugal. Okay. Essa editora lançou-me o desafio de escrever um livro, com a ajuda, na altura, do Hugo e da Sílvia. Fomos os três que fomos desenhando o livro, não é? 2014. E este livro é para aquelas pessoas que estão sedentárias, que querem começar a praticar desporto. Daí o título, do primeiro quilómetro à maratona. Não quer dizer que comecem a fazer maratonas, mas tem aí dicas de equipamento que devem usar, alguns planos de treino para quem nunca fez nada e quer começar a correr, ou mesmo a caminhar e depois a correr, que é o que eu digo, não é? Primeiro caminhar e depois correr. Tem um bocado não é a minha história, mas fala um bocado de mim também. Ok. Olha, e agora, se calhar a última questão, se calhar não, vamos ver. Imagina que... Isto é uma pergunta profunda. Podias deixar uma mensagem escrita hoje ou escrita daqui a uns anos, mas que podias deixar uma mensagem para ser lida pela humanidade daqui a 50 anos. Que podem ser, por exemplo, as tuas 3 maiores aprendizagens de vida, ou um conselho, ou algo. O que é que deixarias escrito para a humanidade daqui a 50 anos? Não sou nada boa nisso. Mas imagina que és. Eu já imaginei, por exemplo, uma conversa com o meu pai hoje, porque quando o meu pai partiu, não havia redes sociais. Havia, mas não era... O teu pai partiu há quantos anos? Há 8. 2011. Não havia... E já me imaginei várias vezes já a conversar com ele. E hoje em dia, aquilo que me preocupa, agora que sou mãe, não é? Que tenho uma filha, é isso das redes sociais e da falta do amor que há entre... Mas não sei que mensagem deixaria, mas era talvez que se amassem uns aos outros, que... sei lá. Eu vejo este mundo... Ou seja, mais ligado às redes sociais e menos ligado humanamente, é isso? Sim, o mundo hoje está assim. E eu queria que as pessoas se mantivessem ligadas, principalmente à natureza também, entre elas, não é? E que estimassem aquilo que nós temos, o mundo que temos, porque isto aqui está a encaminhar para um mau Uma pergunta desafiante, caminho. Estás a fazer a tua parte para isso acontecer? Estou, mais ou menos. Mais ou menos. Não, estou.
Não sei, penso nisso, mas eu também sou um bocado... Também gosto de redes sociais, mas preocupa-me. Todos nós, e hoje em dia é uma ferramenta necessária, não é? É algo que faz parte já do nosso dia-a-dia. Mas também preocupa-me isso. E quando vejo as notícias, as más notícias sobre redes sociais, sobre crianças que são raptadas porque vão encontrar desconhecidos, havia de haver uma disciplina no ciclo para preparar as crianças, os mais novos, para isso. Porque e os pais e o trabalho de casa também é importante. Olha, que se amem todos. Ok. Olha, vou-te lançar o repto. Tóquio vai ser quê? Agosto? Sim. Portanto, setembro de 2000... Julho. Julho? Fins de julho. Fins de julho. Então pronto, agosto de... Não, mas depois vais ter as tuas férias. Portanto, vamos pôr setembro. Sim. Setembro de 2020. Vamos gravar o podcast. Sim. E nessa altura vamos ter aqui outra medalha. E outro livro, não? E outro livro, pode ser. Fogo, já merece outro livro, não já? Pode ser, ficou o repto feito. Eu já plantei uma árvore, já escrevi um livro, eu já tenho uma filha. Então agora podes plantar uma segunda árvore. Exato. Escrever um segundo livro. E mais medalhas. E mais medalhas. Vamos lá isso então, em setembro cá estamos. Olha, Jéssica, muito obrigado. Desejo-te, porque sei e conheço-te hoje um pouco mais, temos estado próximos nestes últimos meses. Sei que tens em ti tudo aquilo que é necessário para chegares, e também sei que tu sabes, há uma coisa aí que tu não controlas, são aquilo que as outras atletas irão fazer, mas nem tu nem elas, não é? Portanto, isso estás em mesmo par de igualdade. Desejo toda a força, toda a motivação para que de facto em setembro a gente esteja aqui com uma medalha dourada e tenhas, lembras-te daquele dia quando a gente esteve aqui no ano passado? E que seja bom para ti e para todos nós, porque Portugal também merece isso e tu, acima de tudo, tu mereces isso. Muito obrigado. Obrigada eu. Foi aqui um momento Vem aí coisas boas. Vem coisas boas. E acabámos assim, com uma promessa, com um sonho a concretizar, com um sonho a realizar, que penso que não é só a Jéssica, que é de todos nós, que em 2020 ela venha de Tóquio e na mala, na sua bagagem, traga com ela uma medalha dourada. Até ao próximo podcast de Be Legendary. Fiquem por aí. Até já.